O que acontece quando você pensa em nada? Talvez você imagine um vácuo, uma região do espaço esvaziada de toda matéria e radiação. Mas vá mais fundo. Tente conceber um verdadeiro nada, um estado desprovido não apenas de matéria e energia, mas também de espaço e tempo. Esse nada absoluto é estranho à nossa experiência, um conceito que resiste até mesmo à nossa imaginação mais vívida. No entanto, a mente humana tem lutado com esse profundo mistério por milênios. O relato bíblico da criação começa com Deus trazendo os céus e a terra à existência. Mas permanece em silêncio sobre o estado do ser antes da criação, um momento fora do tempo, um lugar além do espaço. Da mesma forma, a ciência moderna nos diz que nosso universo teve um começo. Há cerca de 14 bilhões de anos, o cosmos emergiu em um nascimento ardente, um redemoinho quente e denso de partículas e energia. Desde então, ele tem se expandido e esfriado, evoluindo para a estrutura intrincada que observamos hoje. Mas a pergunta permanece: o que veio antes? Cosmólogos oferecem várias possibilidades tentadoras. Talvez nosso universo seja parte de um ciclo infinito de nascimento, morte e renascimento, ou o produto de uma colisão entre dois universos pré-existentes. Ainda assim, uma das respostas mais perturbadoras e intrigantes é que nosso universo pode ter surgido do nada. Se for verdade, essa noção desafia nossas intuições mais profundas sobre a existência. Como algo pode surgir de um nada absoluto? Que mecanismos poderiam possibilitar tal salto? Para abordar essas questões, precisamos examinar o próprio tecido da realidade. Considere o vácuo uma região aparentemente vazia do espaço onde os campos elétricos e magnéticos estão a zero. Esse vácuo é realmente vazio ou possui um potencial oculto? No início do século XX, experimentos e teorias começaram a revelar uma imagem mais complexa do vazio, alterando fundamentalmente nossa compreensão da realidade física. O universo determinístico e mecânico idealizado por Newton já havia sido derrubado pelas teorias da relatividade de Einstein, que redefiniram o espaço e o tempo como dinâmicos e interconectados. Enquanto isso, o reino do muito pequeno, o mundo dos átomos e partículas subatômicas, revelou-se ainda mais estranho. Aqui, a certeza deu lugar à probabilidade, governada pela matemática revolucionária da mecânica quântica. A mecânica quântica descreve um mundo onde as partículas não têm posições ou velocidades definidas até serem medidas. Em vez disso, elas existem em uma névoa de probabilidades, com seu comportamento ditado por funções ondulatórias. Nesse reino, o espaço vazio não é verdadeiramente vazio. Flutuações quânticas, mudanças temporárias da energia, ocorrem espontaneamente, dando origem a partículas e antipartículas que aparecem brevemente e se aniquilam. Esse fenômeno sugere que o vácuo está cheio de atividade, um caldeirão fervente de potencial em vez de um vazio. Essa estranheza quântica tem implicações profundas. Significa que o universo como conhecemos pode ter se originado dessas flutuações. Durante os momentos mais iniciais do Big Bang, o cosmos nascente era governado por leis quânticas, e sua própria existência pode ter sido um evento quântico. Se flutuações quânticas podem gerar partículas e energia, elas também podem dar origem a universos inteiros sob as condições certas. Mas isso nos leva a uma pergunta mais profunda: por que as próprias leis quânticas existem? Por que o quadro que permite que algo surja do nada existe? Essas questões tocam na natureza fundamental da realidade e apontam para as limitações da compreensão científica atual. O mundo quântico, com suas probabilidades e incertezas, sustenta tudo o que observamos em escalas macroscópicas. Seus efeitos são sutis, mas onipresentes, moldando a evolução das estrelas, o comportamento dos materiais e até a estrutura do espaço-tempo. Para explorar todo o impacto da mecânica quântica no universo, precisamos embarcar em uma jornada através do tempo e do espaço. Desde os momentos mais iniciais após o Big Bang até o destino final do cosmos, os fenômenos quânticos desempenham um papel central. Eles fornecem insights sobre a formação das galáxias, a natureza dos buracos negros e a misteriosa energia escura que impulsiona a aceleração cósmica. Esses fenômenos também desafiam nossa percepção da realidade, sugerindo que as certezas macroscópicas que experimentamos são meramente aproximações de um mundo fundamentalmente probabilístico.
Ao sondar os fundamentos quânticos do universo, nos aproximamos de responder à questão fundamental: e de onde veio tudo? Embora a ciência ainda não tenha fornecido uma resposta definitiva, a interação entre a mecânica quântica e a cosmologia oferece um vislumbre fascinante dos mistérios profundos que estão no cerne da existência. Talvez, ao compreender a natureza quântica do nada, possamos descobrir o segredo de como algo pode surgir do nada, reformulando nossa visão da realidade e nosso lugar dentro dela. O mundo das probabilidades. No início do século XX, o mundo da física estava passando por uma transformação. As ideias tradicionais, enraizadas na mecânica newtoniana, lutavam para explicar o comportamento do muito pequeno. Os elétrons, por exemplo, eram considerados como orbitando o núcleo de um átomo, assim como os planetas orbitam o Sol. Mas cálculos mostraram que tal átomo colapsaria quase instantaneamente. O que, então, mantinha os elétrons em movimento sem destruir o átomo? Em 1900, Max Planck já havia introduzido um conceito revolucionário e a energia era quantizada, existindo em pacotes discretos em vez de um fluxo contínuo. Essa ideia surgiu de seu estudo da radiação de corpo negro e marcou o nascimento da mecânica quântica. Nas 2 décadas seguintes, a teoria se expandiu para incluir as órbitas quantizadas dos elétrons em torno dos núcleos. No entanto, os detalhes dessas órbitas escapavam aos físicos, e suas tentativas de explicar o movimento dos elétrons falhavam sob o peso de uma matemática difícil. Werner Heisenberg, um jovem físico, estava entre aqueles que enfrentavam esses desafios. Exausto de meses de cálculos fracassados e acometido por febre do feno, ele se retirou para a remota ilha de Ligolândia, no Mar do Norte, buscando clareza em seu ar fresco e salgado. Foi lá que, em uma noite de 1925, a inspiração o atingiu. Ele percebeu que a chave para entender os elétrons não estava em seu movimento preciso, mas no que podia ser observado, as frequências da luz emitida quando os elétrons transitavam entre níveis de energia. Heisenberg abandonou a ideia de rastrear os elétrons em suas órbitas. Em vez disso, ele se concentrou nas propriedades mensuráveis dessas transições. Essa mudança de perspectiva levou-o a desenvolver um novo quadro matemático usando matrizes. Na época, as matrizes eram uma ferramenta desconhecida na física, mas mostraram-se notavelmente eficazes na descrição do comportamento dos elétrons. Ao descartar o não observável e focar exclusivamente no observável, Heisenberg revelou uma nova maneira de pensar sobre o mundo quântico. Essa descoberta revelou uma realidade muito mais estranha do que qualquer um poderia ter antecipado. Os elétrons, como descritos pela mecânica quântica, não existiam em posições fixas nem seguiam trajetórias definidas. Em vez disso, eram representados por uma função de onda, uma entidade matemática que encapsulava as probabilidades de encontrar um elétron em um local específico. Quando combinado com a equação de onda de Schrödinger, o trabalho de Heisenberg pintou um quadro de um universo onde a certeza foi substituída pela probabilidade. Um dos insights mais profundos de Heisenberg foi a relação entre a posição de um elétron e seu momento. Ele descobriu que quanto mais precisamente uma dessas propriedades é conhecida, menos precisamente a outra pode ser determinada. Esse princípio, agora conhecido como princípio da incerteza de Heisenberg, é um pilar da mecânica quântica. Ele revela um limite fundamental para o que pode ser conhecido sobre o mundo quântico, uma consequência não de limitações experimentais, mas da própria natureza da realidade. Para ilustrar isso, imagine colocar um elétron dentro de uma pequena caixa. Na física clássica, resfriar o elétron desaceleraria até que ele finalmente parasse no zero absoluto. Mas a mecânica quântica proíbe isso. O ato de confinar o elétron cria uma incerteza em seu momento, garantindo que ele sempre mantenha algum movimento residual. Esse constante tremor, inerente aos sistemas quânticos, reflete a interação entre posição e momento, conforme ditado pelo princípio da incerteza. As implicações desse princípio vão além de partículas em caixas. Energia e tempo, assim como posição e momento, também estão sujeitos à incerteza quântica. Como resultado, a energia pode flutuar em escalas de tempo muito curtas, permitindo que partículas apareçam e desapareçam brevemente. Essas ocorrências fugazes,
conhecidas como flutuações quânticas, imbuem o espaço vazio com uma energia residual conhecida como vácuo quântico. Longe de ser verdadeiramente vazio, esse vácuo está repleto de partículas virtuais que surgem e desaparecem, uma manifestação do princípio da incerteza em escala cósmica. Essa realidade quântica, tão desconectada de nossa experiência macroscópica, sustenta grande parte do comportamento do universo. Por exemplo, ela impede que os elétrons espiralem em direção aos núcleos, estabilizando os átomos e permitindo a existência da matéria. Também influencia fenômenos em uma escala maior, como a evolução das estrelas e a estrutura do espaço-tempo. No mundo quântico, o impossível torna-se comum, e até mesmo nada é algo. O quântico do cosmos presente. O que realmente alimenta as estrelas que iluminam nossos céus e aquecem nosso mundo? Durante grande parte da história humana, o Sol esteve envolto em mistério e reverência. Para os egípcios, era Ra, o rei dos deuses. Para os gregos, era Hélio, guiando sua carruagem pelos céus. Mas além da mitologia surgiam questões mais profundas. O Sol era apenas uma grande bola de fogo? E, se fosse, o que sustentava seu brilho ardente por eras? Essas questões provocaram algumas das descobertas mais profundas da ciência, levando-nos ao estranho e maravilhoso mundo da mecânica quântica, um reino que sustenta o próprio tecido do universo. Em meados do século XIX, Lord Kelvin, um pioneiro da termodinâmica e homônimo da escala de temperatura Kelvin, buscou calcular a idade do Sol. Com base na física de sua época, ele propôs que o imenso calor do Sol era devido à compressão gravitacional, uma enorme bola de gás comprimida a altas temperaturas por seu próprio peso. Essa explicação, no entanto, impunha um limite preocupante: o Sol poderia sustentar sua luz e calor por apenas alguns milhões de anos. Essa estimativa contradizia as evidências geológicas e biológicas da história da Terra, que exigiam escalas de tempo muito maiores. Ainda assim, os cálculos de Kelvin careciam de um elemento crucial, a física do núcleo atômico. No início do século XX, os cientistas desvendaram a estrutura do átomo, revelando que seu núcleo continha prótons carregados positivamente e nêutrons neutros, ligados pela força nuclear forte. Essa força, com um nome pouco poético, mas extremamente poderosa, é o que mantém o núcleo unido, apesar da intensa repulsão entre os prótons carregados positivamente. Com a descoberta das reações nucleares, os físicos perceberam que a força forte poderia liberar vastas quantidades de energia. Foi o astrônomo de Cambridge Arthur Eddington quem sugeriu pela primeira vez, em 1920, que o poder do Sol residia na fusão dos núcleos atômicos, um processo que transforma elementos mais leves, como o hidrogênio, em mais pesados, como o hélio, enquanto libera energia. No entanto, a fusão apresentava seus próprios desafios. Para que os núcleos se fundissem, eles precisavam superar a repulsão eletromagnética entre os prótons carregados positivamente. A força forte atua apenas em distâncias incrivelmente curtas, o que significa que os núcleos precisam estar quase em contato direto para que a fusão ocorra. Mesmo no núcleo do Sol, com sua gravidade esmagadora e temperaturas próximas a 15 milhões de Kelvin, a física clássica sugeria que as colisões entre prótons eram muito fracas para superar essa barreira. Como, então, o Sol poderia brilhar? A resposta veio do reino quântico. Na década de 1920, o físico George Gamow propôs uma solução baseada na mecânica quântica. No nível quântico, as partículas não se comportam como bolas de bilhar sólidas. Em vez disso, suas posições e energias são descritas por probabilidades. Essa incerteza permite um fenômeno conhecido como tunelamento quântico, no qual partículas podem emprestar a energia para superar barreiras que não ultrapassariam em um sistema clássico. No Sol, isso significa que os prótons podem atravessar a barreira de repulsão eletromagnética, permitindo que a fusão ocorra, apesar da aparente improbabilidade. Essa percepção revolucionou nossa compreensão da energia estelar e consolidou a mecânica quântica como um pilar da astrofísica. Ao longo do século XX, os cientistas montaram as intricadas reações nucleares que alimentam as estrelas. Núcleos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando energia e impulsionando o brilho do Sol. Em estrelas mais massivas, a fusão avança para elementos mais pesados, criando carbono, oxigênio e até ferro em seus núcleos.
Mas esses processos têm um limite, e a fusão além do ferro consome mais energia do que produz. A criação de elementos mais pesados que o ferro requer as condições extremas de uma supernova, a morte explosiva de uma estrela massiva. Aqui, a interação entre a física quântica e a astrofísica assume o centro do palco. Neutrinos, partículas fantasmagóricas postuladas pela primeira vez por Wolfgang Pauli na década de 1930, desempenham um papel crucial nas supernovas. Essas partículas interagem apenas por meio da força nuclear fraca, o que as torna extraordinariamente elusivas. Trilhões de neutrinos passam pelo seu corpo a cada segundo sem deixar rastro. Apesar de sua quase invisibilidade, os neutrinos são fundamentais no colapso e na subsequente explosão de estrelas massivas. Durante uma supernova, o núcleo de uma estrela moribunda colapsa sob a gravidade, forçando os elétrons a se fundirem com prótons e produzindo uma enxurrada de neutrinos. Esses neutrinos interagem com as camadas externas da estrela, revertendo o colapso e desencadeando uma explosão cataclísmica que lança novos elementos no cosmos. A mecânica quântica não é apenas uma curiosidade confinada a um mundo microscópico, ela está entrelaçada no tecido do universo, moldando as estrelas e semeando o cosmos com os elementos essenciais para a vida. No entanto, sua influência pode se estender ainda mais. A física quântica pode explicar as próprias origens do universo? O próprio cosmos é um objeto quântico. Na mecânica quântica, uma função de onda encapsula todas as informações sobre uma partícula ou sistema, descrevendo seus estados prováveis. Para duas partículas, usamos uma única função de onda para descrever seu estado combinado. Estendendo essa ideia, os físicos especularam que uma única função de onda poderia descrever o universo inteiro, englobando cada partícula, cada fóton e cada flutuação quântica. Essa função de onda do universo seria uma construção imensa, mas teoricamente concebível, oferecendo um mapa probabilístico de tudo o que existe. Essa perspectiva desafia a visão de mundo determinista da física clássica, onde conhecer o estado preciso de cada partícula em um dado momento nos permitiria prever o futuro com certeza. Na mecânica quântica, no entanto, o futuro não é fixo, mas se desenrola como uma série de probabilidades. Hugh Everett III, na década de 1950, propôs a radical interpretação de muitos mundos, sugerindo que cada evento quântico gera uma infinidade de universos paralelos. Nesse multiverso, cada possível resultado de uma interação quântica é realizado, criando uma tapeçaria infinita de realidades alternativas. Embora essa ideia permaneça controversa, ela destaca as profundas implicações da teoria quântica para nossa compreensão da existência. Até mesmo a origem do próprio tempo pode estar enraizada na física quântica. No início da década de 1980, Stephen Hawking e James Arthur propuseram um modelo no qual a natureza quântica do espaço-tempo tornava irrelevante o conceito de singularidade, um ponto de densidade infinita e volume zero. Em sua proposta Sem Fronteiras, o tempo se comporta como uma dimensão espacial nos momentos mais iniciais do universo, gradualmente se transformando no fluxo temporal familiar à medida que o cosmos se expande e esfria. Essa ideia sugere que o universo não teve um início distinto no sentido clássico, mas emergiu suavemente de um estado quântico. Para explorar essas questões mais a fundo, precisamos voltar ao primeiro trilionésimo de segundo após o Big Bang, onde o quântico e o cósmico convergem. Nesta época, conhecida como Era de Planck, as energias e densidades eram tão extremas que as leis clássicas da física falhavam. As flutuações quânticas durante esse período podem ter semeado as estruturas que observamos no universo hoje, desde galáxias até aglomerados estelares. Compreender essa época exige a unificação da mecânica quântica com a relatividade geral, um objetivo que continua sendo um dos maiores desafios da física. A interação entre a mecânica quântica e a cosmologia oferece um vislumbre da profunda interconexão de todas as coisas. Desde o calor do Sol até os elementos que compõem nossos corpos, dos ciclos de vida das estrelas até as origens do próprio universo, a física quântica fornece uma estrutura para entender o cosmos em seu nível mais fundamental. Ela nos convida a repensar a realidade, abraçar as probabilidades e paradoxos que definem nossa existência e buscar respostas para as questões mais profundas: e de onde viemos? Por que estamos aqui? E o que está além? O quântico do cosmos passado.
Na década de 1970, Alan Guth, um físico que se tornou cosmólogo, enfrentou um dilema envolvendo monopolos magnéticos. Diferentemente dos ímãs que conhecemos, que sempre têm um polo norte e um polo sul, os monopolos existiriam como puramente norte ou puramente sul, uma peculiaridade prevista por certas teorias do universo primitivo. Se o universo tivesse sido governado por uma única superforça, a uma unificação primordial das quatro forças fundamentais, os monopolos magnéticos deveriam ter emergido em abundância durante a infância do universo. No entanto, apesar de sua importância teórica, nenhum monopolo havia sido observado. Onde estavam? Guth percebeu que a solução residia em repensar a dinâmica do universo primitivo. Em 1981, ele propôs uma teoria revolucionária e a inflação. Ele sugeriu que o universo, pouco depois de seu nascimento, passou por uma expansão extraordinariamente rápida. Durante essa era inflacionária, o próprio espaço-tempo se estendeu exponencialmente, diluindo a densidade dos monopolos magnéticos a ponto de quase invisibilidade. Na vastidão do universo observável, talvez apenas um único monopolo permaneça, escapando para sempre da detecção. Mas a teoria de Guth ofereceu mais do que apenas um esconderijo para os monopolos. Ela explicou por que o universo parece tão homogêneo em grandes escalas. Quando observamos o cosmos, vemos uma uniformidade notável, que as galáxias estão uniformemente distribuídas, e a temperatura do fundo cósmico de micro-ondas, o fraco brilho remanescente do Big Bang, é surpreendentemente consistente. Por que isso deveria ser assim? No modelo de Guth, o universo observável cresceu a partir de uma minúscula região homogênea do espaço-tempo, ampliada para proporções cósmicas pela inflação. Essa uniformidade inicial tornou-se a homogeneidade que observamos hoje. Ainda assim, a inflação também forneceu as sementes para a estrutura cósmica. O mundo quântico, com suas flutuações incessantes, desempenhou um papel crucial. Mesmo na homogeneidade do vácuo inflacionário, o princípio da incerteza de Heisenberg garantiu que pequenas variações de energia ocorressem. Essas flutuações quânticas, congeladas no espaço-tempo pela inflação, tornaram-se variações de densidade à medida que o universo esfriava. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade ampliou essas pequenas sobrecargas de densidade, atraindo matéria para formar as galáxias, estrelas e planetas que hoje povoam o cosmos. As evidências desse processo estão gravadas no CMB, a luz mais antiga do universo. Essa radiação antiga carrega a marca das flutuações quânticas que semearam a estrutura em larga escala do cosmos. As observações do CMB por missões como COBE, VAP e Planck revelaram sutis variações de temperatura, ecos dessas ondulações quânticas primordiais. Nesse sentido, o mundo quântico moldou não apenas o microscópico, mas também o macroscópico, transcendendo o abismo entre o infinitesimal e o infinito. Mas o quântico poderia ir ainda mais fundo, respondendo à questão final de onde o próprio universo veio. Em 1973, o físico Edward Trion ofereceu uma sugestão provocativa, e talvez o universo seja uma flutuação do vácuo. Sua ideia estava enraizada nas propriedades peculiares do vácuo quântico. Na mecânica quântica, mesmo o espaço a vazio está longe de ser vazio. Em vez disso, ele está repleto de flutuações fugazes, onde partículas e antipartículas surgem brevemente antes de se aniquilarem. Trion especulou que o universo poderia ser o resultado de tal flutuação, um surgimento espontâneo do próprio espaço-tempo. Como isso poderia ser? Trion considerou a energia total do universo. Enquanto a massa e o movimento da matéria contribuem com energia positiva, os campos gravitacionais contribuem com energia negativa. Notavelmente, essas duas quantidades podem se cancelar exatamente, deixando a energia total do universo em zero. Nesse cenário, o universo poderia surgir de uma flutuação sem violar a conservação de energia. Se sua energia total for zero, o universo poderia, em princípio, existir indefinidamente, uma flutuação quântica em grande escala. Claro, essa hipótese levanta mais perguntas. Se o universo é uma flutuação, de onde vieram os campos quânticos que a possibilitaram? O que existia antes do espaço-tempo? Essas são questões que ultrapassam os limites da compreensão científica atual.
Embora a mecânica quântica nos permita conceber algo surgindo do nada, a natureza do nada verdadeiro, a um estado desprovido de espaço, tempo e campos quânticos, permanece um mistério. Apesar dessas incertezas, é claro que a mecânica quântica desempenhou um papel essencial nos momentos mais iniciais do universo. Durante o primeiro trilionésimo de segundo após o Big Bang, os processos quânticos governaram a dinâmica da inflação e prepararam o cenário para o cosmos que habitamos. No entanto, enquanto ponderamos sobre as origens do universo, também somos atraídos para seu futuro distante. O quântico poderia continuar a moldar o destino do cosmos. O quântico do cosmos futuro. O que o futuro reserva para o cosmos? Ao olharmos para os éons distantes que estão por vir, encontramos um universo que gradualmente se torna mais escuro e mais frio. As leis da mecânica quântica, que moldaram o nascimento do universo, poderiam também determinar seu destino final? Na sua juventude, o universo foi um criador prolífico de estrelas. A maioria de todas as estrelas que já existirão nasceu nos primeiros bilhões de anos da história cósmica. Nos 9 bilhões de anos seguintes, a formação de estrelas desacelerou significativamente, e a capacidade do universo de gerar novas estrelas está diminuindo rapidamente. No futuro distante, apenas um fraco fluxo de novas estrelas, os últimos 5%, surgirá. Mas as estrelas, como todas as coisas, são mortais. Estrelas massivas vivem rápido e morrem jovens, suas vidas durando meros milhões de anos antes de terminarem espetacularmente como supernovas. Estrelas como o nosso Sol duram bilhões de anos, mas até elas eventualmente esgotam seu combustível nuclear. Apenas as menores e mais fracas estrelas, as anãs vermelhas, podem sustentar-se por dezenas de trilhões de anos, queimando seu combustível com eficiência notável. No entanto, mesmo essas pequenas estrelas eventualmente se apagarão, deixando para trás resíduos escuros e inertes espalhados por um cosmos em constante expansão. O que acontece quando uma estrela morre? Sem a pressão externa da fusão nuclear para contrabalançar a gravidade, uma estrela poderia colapsar completamente, esmagada pelo seu próprio peso. No entanto, uma força surpreendente e sutil intervém para impedir esse destino, que é a pressão de degenerescência quântica dos elétrons. À medida que uma estrela esfria e se contrai, a gravidade comprime seu material em um volume cada vez menor. Os elétrons dentro da estrela são forçados a uma proximidade extrema, restringindo suas possíveis localizações. De acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, restringir as posições dos elétrons aumenta a incerteza em seus momentos, conferindo-lhes um movimento residual que persiste mesmo no zero absoluto. Essa agitação quântica cria uma pressão de degenerescência que contrabalança a gravidade e impede o colapso adicional. O resultado é um remanescente estável, como uma anã branca, que pode persistir na escuridão por trilhões de anos. No entanto, mesmo esses remanescentes não são eternos. Em escalas de tempo cósmicas que ultrapassam a compreensão humana, a estabilidade da própria matéria torna-se uma questão. Embora os prótons sejam frequentemente considerados estáveis, algumas teorias sugerem que podem decair sob a influência de forças ainda não detectadas. Se for verdade, o decaimento de prótons significaria a dissolução da matéria em escalas de tempo de anos. Estrelas mortas, desprovidas de sua integridade estrutural, dissolver-se-iam em um mar de partículas elementares, deixando para trás um universo desprovido de matéria complexa. Nessa vasta escuridão, apenas os buracos negros permaneceriam, os últimos guardiões do cosmos. Os buracos negros, regiões do espaço-tempo tão distorcidas pela gravidade que nada pode escapar, podem parecer imunes à decomposição. No entanto, como Stephen Hawking demonstrou famosamente, nem mesmo essas entidades titânicas são imunes às leis da mecânica quântica. O culpado é o vácuo quântico. Longe de ser vazio, o vácuo fervilha com flutuações, onde pares de partículas virtuais e antipartículas surgem brevemente antes de se aniquilarem. Perto do horizonte de eventos de um buraco negro, esse equilíbrio é perturbado. O intenso gradiente gravitacional separa os pares de partículas, permitindo que uma partícula escape enquanto sua parceira é consumida pelo buraco negro. Esse processo, conhecido como radiação de Hawking, retira energia do próprio buraco negro, fazendo-o gradualmente evaporar.
Ao longo de escalas de tempo inimaginavelmente longas, os buracos negros perderão massa e energia através da radiação de Hawking, encolhendo até finalmente desaparecerem em um fraco clarão de energia. Com seu desaparecimento, o universo alcançaria seu estado assintótico final em uma vasta escuridão fria, onde até mesmo os menores traços de estrutura teriam se dissolvido. E, no entanto, a pergunta permanece, e este é realmente o fim da história? A natureza quântica do cosmos, que uma vez deu origem a estrelas e galáxias, poderia também sugerir novos começos. Ao olharmos para as profundezas do tempo, nos encontramos nos limites da imaginação e da ciência. O quântico do cosmos guiou o universo em seu grande arco de criação, transformação e dissolução. Talvez ele esconda segredos ainda por descobrir, sussurrando sobre futuros que mal conseguimos conceber. Olhando através da singularidade. Em 1958, rumores de tal teoria eletrizaram a comunidade de física. Gigantes da física quântica, Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli, supostamente haviam desenvolvido um arcabouço unindo a mecânica quântica à teoria geral da relatividade de Einstein. Era uma perspectiva tentadora, e duas figuras colossais da revolução quântica revisitando o palco com uma solução para um problema que desafiou gerações. Pauli apresentou suas ideias na Universidade de Columbia, com físicos viajando de Princeton para testemunhar o que esperavam ser uma revelação histórica. Mas, enquanto Pauli falava, ficou claro que sua teoria não poderia se sustentar. A ideia de que todas as partículas eram manifestações de uma única entidade fundamental não correspondia às evidências experimentais. Freeman Dyson, presente na ocasião, comparou o evento a assistir à morte de um nobre animal. Apesar de sua genialidade, a tentativa de Heisenberg e Pauli juntou-se à longa linhagem de teorias fracassadas, um cemitério de esperanças decepcionadas a que até o próprio Einstein lamentou. Einstein perseguiu a unificação das forças por décadas. A adição do eletromagnetismo à sua teoria geral da relatividade por Theodor Kaluza gerou entusiasmo, mas as equações resistiram à inclusão da mecânica quântica. Os esforços subsequentes de Einstein permaneceram incompletos até sua morte em 1955, exemplificando a luta para reconciliar as curvas suaves da gravidade com as probabilidades discretas do mundo quântico. Hoje, essa busca por uma teoria de tudo continua, paradoxalmente dificultada pelo extraordinário sucesso de seus componentes. A relatividade geral é uma descrição impecável da gravidade em grandes escalas, sustentando tecnologias como o GPS. A teoria quântica de campos, o arcabouço moderno da física quântica, revolucionou nossa compreensão das forças forte, fraca e eletromagnética. Ela descreve partículas como ondulações em campos subjacentes, elétrons no campo eletrônico, fótons do campo eletromagnético, com precisão impressionante, confirmada por experimentos como os do Grande Colisor de Hadros. No entanto, a matemática dessas duas teorias é fundamentalmente incompatível. Onde a relatividade descreve o espaço-tempo como um contínuo suave, a mecânica quântica exige interações discretas e probabilísticas. As tentativas de fundir as duas resultam em equações repletas de infinitos, saídas sem sentido que sinalizam a necessidade de uma compreensão mais profunda. Físicos teóricos, desprovidos de orientação experimental, aventuraram-se em uma paisagem de possibilidades. A teoria das cordas sugere que os constituintes fundamentais do universo são pequenas cordas vibrantes, cujos modos de vibração determinam as propriedades das partículas. A gravidade quântica em loop imagina o próprio espaço-tempo como uma rede tecida de laços discretos. Outras propostas exploram dimensões extras, hipotetizando que nosso universo é uma membrana tridimensional flutuando em uma boa de 11 dimensões. Se alguma dessas teorias contém a chave, permanece desconhecido. Mas imaginemos que o enigma fosse resolvido e uma teoria de tudo surgisse. Que segredos ela poderia revelar? O primeiro alvo seriam os buracos negros. Na relatividade geral, a massa de um buraco negro é comprimida em uma singularidade, um ponto de densidade infinita onde as leis conhecidas da física falham. Infinitos não têm lugar em teorias físicas, e uma teoria de tudo poderia eliminar essa singularidade, revelando a verdadeira natureza do núcleo de um buraco negro. O mesmo se aplica à singularidade no início do universo.
O modelo do Big Bang descreve um cosmos que começa a partir de um estado de densidade infinita, mas essa infinidade interrompe nossa compreensão, impedindo-nos de explorar o que veio antes. Uma teoria de tudo poderia resolver isso, desbloqueando a capacidade de olhar além do Big Bang. O que poderíamos encontrar? Uma possibilidade é que nosso universo seja uma entidade cíclica, nascida dos remanescentes de um cosmos anterior. Outra ideia fascinante é o multiverso, onde nosso universo é apenas um entre inúmeros outros, cada um com suas próprias leis físicas únicas. Alternativamente, poderíamos enfrentar uma conclusão mais inquietante, que nosso universo é uma flutuação aleatória, uma bolha transitória de ordem em um pano de fundo de caos, sua existência efêmera e sem propósito. Essa busca pela teoria final não é apenas sobre equações e experimentos, trata-se de confrontar as profundas questões da existência. De onde viemos? Por que o universo existe? E qual é o nosso lugar nele? Embora ainda não possamos responder a essas perguntas, a jornada em direção a uma teoria de tudo continua, alimentada pela curiosidade e pela esperança de revelar o cosmos em sua forma mais fundamental. E se os últimos ecos de uma civilização outrora grandiosa fossem engolidos pelo silêncio de uma noite eterna? Os vestígios finais da inteligência poderiam sobreviver até mesmo às estrelas? Tais questões podem parecer adequadas apenas para reflexões de ficção científica, mas repousam sobre fundamentos estabelecidos por nossas descobertas científicas mais profundas. 100 trilhões de anos no futuro, uma duração tão vasta que desafia a imaginação, o universo terá envelhecido até a desolação. As estrelas, aqueles brilhantes motores da criação, há muito terão extinguido seus fogos. Nesse período insondável, a energia decrescente do universo dará origem a uma era de escuridão sem fim, onde a entropia reina suprema. No crepúsculo do tempo, imagine uma espécie que uma vez remodelou sistemas estelares inteiros. Eles eram mestres de seu domínio, desmontando planetas e minerando asteroides para construir um vasto império interestelar. Mas sua era de glória estava destinada a desaparecer. Com a passagem de milênios, eles enfrentaram a dura verdade: o próprio universo estava morrendo. Estrela por estrela, o cosmos escureceu, deixando para trás apenas buracos negros e o brilho residual de radiação térmica. Diante da inevitabilidade do decaimento cósmico, esses seres empreenderam um último e monumental feito de engenharia. Em torno de um buraco negro solitário, eles construíram seu refúgio final, uma fina e vasta concha forjada dos destroços de mundos. Dentro desse abrigo, eles encontraram um santuário frágil. O buraco negro, um remanescente de uma estrela muito morta, tornou-se seu salvador paradoxal. Ele forneceu não apenas energia, aproveitada da matéria em queda, mas também o recurso mais precioso de todos, o tempo. Aqui, dentro do imenso campo gravitacional do buraco negro, o próprio tecido do espaço-tempo foi distorcido. Isso não é uma fantasia especulativa, mas uma consequência da teoria geral da relatividade de Einstein. Quanto mais próximo se chega de um campo gravitacional intenso, mais lentamente o tempo flui em relação a observadores distantes. Para aqueles dentro de seu refúgio engenhoso, o tempo fluía em um ritmo glacial, estendendo momentos em milênios. Enquanto o universo fora acelerava em direção à morte térmica, eles experimentavam apenas a mais tênue passagem do tempo. Essa notável manipulação do tempo reflete uma das percepções profundas que Einstein revelou há mais de um século: o tempo não é absoluto. Ele se dobra e se estica, dependendo da interação entre gravidade e velocidade. Para nós, acostumados a pensar no tempo como um ritmo universal e constante, isso é nada menos que revolucionário. Mas, para os últimos sobreviventes dessa civilização imaginada, foi a chave para estender sua existência contra a vasta e impiedosa maré da entropia. Ainda assim, por mais engenhosos que fossem, eles sabiam que isso era apenas um adiamento. A força implacável da segunda lei da termodinâmica garantiu que até mesmo seu buraco negro acabaria por evaporar através da radiação de Hawking, com sua energia se dissipando no vazio frio. No final, o universo alcançaria a entropia máxima, um estado de perfeita imobilidade e escuridão imutável. Seu santuário, como tudo mais, sucumbiria ao silêncio. Este cenário especulativo, embora fictício,
nos convida a explorar questões fundamentadas na ciência real. Qual é o destino final do cosmos? Qual o papel da gravidade em moldar não apenas o espaço, mas também a passagem do tempo? O trabalho de Einstein sobre a relatividade destruiu as noções clássicas de tempo e espaço como fixos e imutáveis. Em vez disso, ele mostrou que o espaço-tempo é um tecido dinâmico e interligado, moldado pela presença de massa e energia. Mas essas descobertas, por mais impressionantes que sejam, também levantam questões profundas. Qual é a verdadeira natureza do tempo? É uma característica intrínseca do universo ou uma construção da percepção humana? E, à medida que aprofundamos essas investigações, revelaremos uma clareza definitiva ou a essência do tempo e do espaço continuará a nos escapar? O que é o espaço? Você consegue imaginar ficar parado enquanto o mundo ao seu redor gira? Você pode sentir o movimento quando não há pontos de referência? Essas perguntas intrigaram as mentes humanas por milênios, inspirando admiração e impulsionando a busca incessante por compreensão. O que é esse vasto e invisível palco onde o drama da existência se desenrola? À primeira vista, o espaço parece sempre um pano de fundo, um vazio, uma plataforma para estrelas, planetas e vidas habitarem. Mas, ao se aprofundar, a simplicidade se dissolve no mistério. O espaço não é meramente a ausência de matéria, é um conceito que sustenta tudo o que vemos, tocamos e experimentamos. O que, então, é a sua verdadeira natureza? Os primeiros pensadores lutaram com esse enigma. No século IV a.C., Platão descreveu o espaço como a alma do vir a ser, um meio que permite que tudo exista, mas que não possui propriedades próprias. Seu aluno, Aristóteles, rejeitou a noção de um verdadeiro vazio, argumentando que o espaço estava intrinsecamente ligado aos objetos dentro dele. Por mais de 2 milênios, essa visão filosófica prevaleceu, mas ofereceu pouca clareza sobre a natureza mais profunda do espaço. No século XVII, as marés de compreensão começaram a mudar. O universo, outrora explicado por meio de mitos e metáforas, começou a revelar seus segredos à linguagem da matemática. Galileu Galilei, um gigante dessa era, lançou bases cruciais para nossa compreensão do espaço através de um simples experimento mental: um marinheiro trancado em uma cabine sem janelas em um barco. Imagine este marinheiro, alheio ao mundo além de seu espaço fechado. Quando o navio está parado, a cabine é serena, pratos permanecem estáveis, e um peixe dourado nada pacificamente em seu aquário. Mas, se o navio começa a se mover uniformemente, o marinheiro não nota nenhuma mudança dentro da cabine. Os pratos caem diretamente quando soltos, e o peixe dourado permanece inalterado. Galileu percebeu que não há experimento que o marinheiro pudesse realizar para distinguir se o navio está parado ou se movendo uniformemente. A partir disso, Galileu concluiu que o movimento não é absoluto, é relativo. Qualquer movimento uniforme é indistinguível do repouso, uma revelação que formou as primeiras sementes da teoria da relatividade. Essa nova compreensão do movimento lançou as bases para um debate monumental entre duas das maiores mentes da história, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Para Newton, o espaço era um palco imutável, uma entidade absoluta que existia independentemente da matéria. Ele argumentou isso com o famoso experimento mental do balde giratório: agire um balde de água, e a superfície curva. Para Newton, essa curvatura surge porque a água gira em relação ao espaço absoluto, uma estrutura universal que existe mesmo em um universo desprovido de objetos. Leibniz discordou veementemente. Para ele, espaço sem matéria era sem sentido. O espaço, argumentou ele, existe apenas como a relação entre objetos, assim como o tempo existe apenas para descrever a sequência de eventos. Sem objetos, não poderia haver estrutura espacial. A visão de Newton acabou prevalecendo, moldando o consenso científico por quase 2 séculos. Seu Principia Mathematica consagrou o conceito de espaço e tempo absolutos, uma visão do cosmos onde os eventos se desenrolavam em um palco universal e imutável. Apesar do triunfo de Newton, o princípio de relatividade de Galileu perdurou. O espaço absoluto poderia existir, mas o repouso absoluto, um ponto de referência imóvel, era inalcançável. O movimento permanecia inerentemente relativo,
Uma ideia que continuava a desafiar o pensamento científico. Mas e o tempo? Newton imaginava o tempo como um metrônomo universal, marcando o ritmo de forma uniforme em todo o cosmos. 1 segundo na Terra era idêntico a 1 segundo na estrela mais distante. No entanto, essa suposição também acabaria sendo questionada. Espaço e tempo, esses pilares gêmeos da existência, permaneceram envoltos em incertezas. Eram eles estruturas imutáveis, ou eram moldados pelos objetos e eventos dentro deles? O tempo poderia fluir independentemente dos acontecimentos do universo, ou era tão maleável quanto o próprio espaço? Essas questões levariam a humanidade em uma jornada de descobertas, desde o calor dos sistemas termodinâmicos até as percepções revolucionárias de Albert Einstein. As respostas, ao que parece, são muito mais estranhas do que Newton ou Leibniz poderiam ter imaginado. E assim, a busca por entender o espaço e o tempo continua, cada revelação nos aproximando do coração de um mistério tão profundo, tão belo, que quando finalmente o compreendermos, poderemos nos perguntar como já vimos o universo de outra forma. O que é o tempo? Imagine um universo, incontáveis trilhões de anos no futuro, onde todas as estrelas se apagaram e apenas o fraco zumbido dos buracos negros permanece. Ao redor de um desses buracos negros, os remanescentes de uma civilização outrora grandiosa persistem, agarrando-se à existência em um cosmos que se torna cada vez mais frio e escuro. Eles sentam, esperam porque esperar é tudo o que podem fazer. A marcha do tempo, inexorável e implacável, deixou-lhes uma realização assombrosa. Seu maior inimigo não é o cosmos em falha, mas o próprio tempo. Você pode ver uma xícara de chá cair de uma mesa, quebrando-se em pedaços, eles refletem, mas nunca verá os pedaços saltarem de volta para formar a xícara. O tempo nos cerca, nos define, mas escapa de nosso entendimento. Ao contrário do espaço, que podemos atravessar livremente em várias direções, o tempo nos prende firmemente, arrastando-nos do passado para o futuro ao longo de um único caminho. Por que o tempo flui? Por que tem uma direção? E por que parece tão inextricavelmente ligado à mudança, ao decaimento e à perda de ordem? Pensadores antigos lutaram com essas perguntas. Aristóteles definiu o tempo como a medida da mudança, os passos entre a antes e a depois. Filósofos hindus o imaginaram como cíclico, com criação e destruição se repetindo ao longo de imensas eras cósmicas. No entanto, apesar de toda sua percepção, a essência do tempo permaneceu um mistério. O tempo aparece como um pano de fundo sempre presente, muito parecido com o espaço. No entanto, é uma entidade completamente diferente. Seu fluxo unidirecional e conexão com a entropia o tornam muito menos indulgente. Enquanto os cientistas podem pragmaticamente tratar o tempo como apenas outra variável em suas equações, essa abordagem ignora sua natureza profunda e peculiar. Para realmente entender o tempo, devemos primeiro examinar uma fonte mais inesperada, e a máquina a vapor. A Revolução Industrial trouxe consigo uma questão curiosa: de quanto trabalho você pode extrair de uma máquina? Com cavalos e bois, o cálculo era simples: alimente-os bem e eles trabalham duro. Mas com máquinas a vapor, movidas a carvão, a equação tornou-se mais complexa. As máquinas poderiam rivalizar com a eficiência dos animais, ou sempre seriam limitadas pelo desperdício? Esse dilema deu origem à termodinâmica, um campo dedicado a entender a energia e suas transformações. Os primeiros motores eram extremamente ineficientes, convertendo apenas uma fração da energia do combustível em trabalho útil. O restante era perdido como calor, irradiando para o ambiente, ou dissipado por atrito à medida que o metal se desgastava contra o metal. A eficiência perfeita, ao que parecia, era uma ilusão. As leis da termodinâmica revelaram o porquê. A energia, à medida que flui por qualquer sistema, inevitavelmente se torna mais desordenada, um fenômeno medido por um conceito chamado entropia. À medida que a energia se dispersa, os sistemas se movem da ordem para a desordem não porque seja fisicamente impossível reverter o processo, mas porque é extremamente improvável. No século XIX, James Clerk Maxwell imaginou um experimento mental que desafiava essas ideias, que um demônio capaz de separar moléculas de gás rápidas das lentas. Ao separar moléculas quentes das frias,
O demônio parecia desafiar a entropia, criando ordem onde antes havia desordem. No entanto, enquanto os debates duraram mais de um século, ficou claro que nem mesmo o demônio poderia escapar das leis da termodinâmica. Separar moléculas requer informação, e o ato de esquecer essa informação à exclusão da memória gera calor residual, contribuindo para a entropia. Essa irreversibilidade é a chave para entender o tempo. Cada ação, cada evento, cada memória esquecida gera desordem, empurrando o universo ainda mais ao longo de um caminho unidirecional. A entropia fornece uma base física para a seta do tempo, ancorando nosso senso de ontem e amanhã na realidade inescapável do decaimento. Se a entropia define a seta do tempo, o que acontece quando o universo chega ao seu fim? Lord Kelvin, um pioneiro da termodinâmica, previu uma conclusão sombria e a morte térmica do universo. Nesse cenário, toda a energia utilizável é gasta, deixando um cosmos em estado de entropia máxima frio, escuro e imutável. Sem gradientes de energia para impulsionar movimentos ou eventos, o próprio tempo deixaria de ter significado? As implicações são profundas. Se o fluxo do tempo está ligado à irreversibilidade dos processos, então em um universo onde nenhum processo ocorre, o tempo pode perder sua própria essência. A ciência moderna revelou ligações mais profundas entre entropia, informação e energia. Em computadores, por exemplo, processar informações gera calor não apenas por causa dos cálculos realizados, mas pelo ato de esquecer. Cada bit de informação apagado aumenta a entropia do universo, um fenômeno confirmado experimentalmente em 2012. Esse processo, embora minúsculo, é inevitável, sugerindo que o simples ato de pensar, calcular ou lembrar contribui para o inexorável decaimento do cosmos. E assim, retornamos à nossa civilização imaginada no fim dos tempos. Ao redor de seu buraco negro moribundo, eles se sentam em silêncio, preservando cada grama de energia enquanto o universo marcha para seu destino inevitável. Com a entropia em seu pico, o cosmos cairá em silêncio, uma vasta e imutável expansão. Nesta quietude final, o tempo permaneceria? A física fundamental ainda não possui uma resposta definitiva. Mas talvez o futuro, como imaginamos, só seja possível porque não podemos esquecer o passado. Talvez o próprio conceito de amanhã esteja inextricavelmente ligado à perda, ao decaimento e à irreversibilidade que fazem o tempo fluir. No entanto, enquanto ponderamos essas questões, uma nova revolução em nossa compreensão do tempo e do espaço nos chama a uma transformação que pode nos levar aos últimos dias de nosso cosmos solitário e revelar a natureza última da própria existência. Novo espaço. Por milênios, a humanidade lutou com essas questões, tecendo mitos e teorias para entender a vasta extensão acima. No entanto, foi apenas nos últimos séculos que começamos a desvendar os segredos do próprio espaço, revelando uma realidade muito mais estranha e bela do que poderíamos ter imaginado. No crepúsculo de uma civilização moribunda, abrigada dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, algumas mentes curiosas ousaram refletir sobre o universo. Sua energia decadente não extinguiu sua sede de compreensão. Em vez disso, voltaram seus olhares para dentro e para fora, refletindo sobre a natureza fundamental do espaço, aquela entidade enigmática que define distâncias, molda movimentos e embala as estrelas. Central em suas reflexões estava a história da luz. A luz, com sua velocidade inimaginável, foi por muito tempo uma pedra angular da descoberta científica. Foi a luz que revelou a escala de seu império e a luz que estabeleceu um limite imutável que nunca poderiam ultrapassar. Por séculos, a velocidade da luz foi um mistério. Experimentos iniciais revelaram que ela era mais rápida que o som, mas era infinita? Essa pergunta foi definitivamente respondida em 1676 pelo astrônomo dinamarquês Ole Remer. Observando as luas de Júpiter, Remer notou discrepâncias em seus eclipses, discrepâncias que se correlacionavam com a mudança da distância da Terra em relação a Júpiter. A partir disso, ele deduziu que a luz deve viajar a uma velocidade finita, uma revelação que reformulou nossa compreensão do cosmos. Seus cálculos, refinados por Christian Huygens, estimaram a velocidade da luz em mais de 211 mil quilômetros por segundo, notavelmente próxima ao valor moderno de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo.
Mesmo enquanto a velocidade da luz era medida, sua natureza permanecia elusiva. O século XIX trouxe o trabalho revolucionário de James Clerk Maxwell, que unificou eletricidade e magnetismo em uma única teoria do eletromagnetismo. As equações de Maxwell revelaram que a luz é uma onda eletromagnética, uma interação autopropagante de campos elétricos e magnéticos, movendo-se na velocidade consagrada em suas equações. Mas isso levantou uma pergunta profunda, que em relação a que a luz viaja? Físicos da época hipotetizaram que a luz exigia um meio, uma éter invisível que permeava o cosmos. Esse éter, acreditavam, forneceria um quadro de referência universal, um estado último de repouso. No entanto, essa ideia entrou em conflito com o princípio de relatividade de Galileu, que sustentava que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. A busca pelo éter não produziu resultados, levando a uma crise de entendimento. Entra Albert Einstein. Em 1905, Einstein propôs sua teoria especial da relatividade, uma reinterpretação radical do espaço, tempo e luz. Ele declarou que a velocidade da luz é constante em todos os referenciais inerciais, independentemente do movimento da fonte ou do observador. Esse simples, mas profundo postulado derrubou séculos de mecânica newtoniana, onde velocidades poderiam ser somadas e subtraídas. A visão de Einstein exigiu uma mudança fundamental em nossa compreensão de espaço e tempo. Para preservar a constância da velocidade da luz, o espaço e o tempo tiveram que se tornar relativos, dependentes do observador. Distâncias podiam se contrair, e o tempo podia dilatar, remodelando o tecido da realidade. As implicações da teoria de Einstein foram profundas, mas incompletas. Em 1908, o ex-professor de Einstein, Hermann Minkowski, introduziu um novo quadro conceitual, o espaço-tempo. Minkowski combinou as três dimensões do espaço com a única dimensão do tempo em um contínuo unificado de 4 dimensões. Nesse espaço-tempo, eventos são pontos, e seus relacionamentos são governados pela geometria. A geometria do espaço-tempo explicou elegantemente as transformações entre observadores, solidificando a relatividade como não apenas uma teoria do movimento, mas uma teoria da própria realidade. A visão de Minkowski preparou o terreno para o próximo salto de Einstein e a relatividade geral. Ao longo de mais de uma década de intenso trabalho, Einstein expandiu sua teoria para incluir a gravidade, propondo que a massa e a energia deformam o espaço-tempo, criando os efeitos que percebemos como atração gravitacional. Nesse novo paradigma, a gravidade não era mais uma força, mas uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. A primeira solução para as equações de campo de Einstein veio de Karl Schwarzschild em 1916. O trabalho de Schwarzschild revelou que um objeto suficientemente massivo poderia colapsar em uma singularidade, um ponto de densidade infinita cercado por um horizonte de eventos. Essa foi a descrição matemática de um buraco negro, uma região onde a curvatura do espaço-tempo se torna tão extrema que nem mesmo a luz pode escapar. Perto de um buraco negro, o próprio tempo desacelera, como previsto pela relatividade geral. Um observador distante do buraco negro veria um relógio próximo ao horizonte de eventos marcar o tempo cada vez mais devagar. Essa dilatação do tempo exemplifica a maleabilidade do espaço-tempo, um conceito confirmado por inúmeros experimentos, incluindo o famoso experimento Affel-Keeting de 1971. Voando relógios atômicos em aviões a jato e comparando-os com relógios terrestres, físicos demonstraram que o movimento e a gravidade afetam a passagem do tempo, exatamente como Einstein previu. As equações de Einstein também sugeriam outro fenômeno, de ondas gravitacionais. Essas ondulações do espaço-tempo, causadas pela aceleração de objetos massivos, permaneceram teóricas até 1974, quando Russell Hulse e Joseph Taylor descobriram um sistema de pulsar binário. O decaimento gradual da órbita dos pulsares correspondia às previsões baseadas na perda de energia por meio de ondas gravitacionais. Em 2015, o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory detectou diretamente ondas gravitacionais provenientes da fusão de buracos negros, abrindo uma nova janela para o universo. Essas detecções confirmaram que o espaço-tempo não é estático, mas dinâmico, capaz de se esticar e comprimir à medida que ondas se propagam através dele.
Uma das revelações mais surpreendentes da física do século XX foi que o próprio universo está se expandindo. Essa descoberta, enraizada no trabalho de Alexander Friedman e Edwin Hubble, mostrou que as galáxias estão se afastando umas das outras, suas velocidades proporcionais às suas distâncias. Essa expansão implica que o universo já foi concentrado em um ponto de densidade infinita, o Big Bang. À medida que o espaço se expande, galáxias distantes se afastam de nós, algumas tão rapidamente que seu movimento excede a velocidade da luz. Isso não viola a relatividade, pois as galáxias não estão se movendo através do espaço, em vez disso, o próprio espaço está se expandindo. Esse fenômeno cria um horizonte além do qual a luz não pode nos alcançar, definindo o universo observável. Apesar desses avanços, a verdadeira natureza do espaço e do tempo permanece evasiva. Eles são entidades físicas ou construções abstratas. A relatividade geral trata o espaço-tempo como um tecido flexível, mas a mecânica quântica, que governa o mundo microscópico, sugere uma realidade mais granular. Algumas teorias propõem que o espaço-tempo é emergente, surgindo de princípios mais fundamentais, enquanto outras sugerem que ele é tecido de fios quânticos. À medida que aprofundamos, encontramos paradoxos e mistérios. A expansão do espaço levanta questões sobre a conservação de energia, pois os fótons perdem energia por meio do desvio para o vermelho e as galáxias desaceleram seus movimentos. Esses fenômenos desafiam simetrias tradicionais, desafiando nossa compreensão da física fundamental. Nas palavras do laureado com o Nobel Steven Van Berg, o próprio espaço não é nada. Essa declaração, paradoxal mas profunda, destaca o enigma do espaço-tempo. É o palco para todos os eventos, mas carece de propriedades intrínsecas. Ele pode dobrar, ondular e expandir, mas sua essência permanece intangível. Novo tempo. É um rio que flui inexoravelmente para frente, carregando-nos em uma corrente da qual não podemos escapar? Ou é uma tapeçaria congelada, cada momento existindo ao mesmo tempo, esperando que nossa consciência navegue por seu labirinto? Se o tempo pudesse falar, sussurraria os segredos de seu início ou os mistérios de seu fim? Estas não são meras reflexões filosóficas, mas questões profundas que assombram físicos e filósofos, cujas respostas estão no nexo entre ciência e imaginação. Nas civilizações do futuro distante, o tempo não era mais um mero pano de fundo para a existência, ele se tornará um instrumento, um tecido maleável entrelaçado na própria arquitetura de sua sociedade. Seus engenheiros haviam dominado as sutilezas do espaço-tempo de Einstein, dobrando e moldando-o para criar portais entre estrelas distantes e testemunhar finais cósmicos nos momentos lentos e esticados próximos a buracos negros. O tempo era tanto seu servo quanto sua musa, uma dualidade que encarna a natureza paradoxal da própria existência. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein destruiu a visão newtoniana do tempo como uma constante universal. Em vez disso, o tempo foi revelado como elástico, esticando e contraindo dependendo da velocidade dos campos gravitacionais. Um relógio a bordo de uma espaçonave viajando próximo à velocidade da luz marca o tempo mais devagar do que um na Terra. Perto de um buraco negro, a intensa força gravitacional desacelera o tempo até quase pará-lo. Essa maleabilidade do tempo tem implicações profundas. Ela nos permite imaginar cenários onde alguém poderia, em princípio, sair dos limites do momento presente. Mas também levanta questões complicadas sobre a natureza do passado, presente e futuro. Se o tempo é relativo, onde reside o apresente? Sem um relógio cósmico para ditar um agora universal, como podemos distinguir o passado do futuro? O arcabouço matemático da relatividade sugere uma possibilidade inquietante, o universo em bloco. Nesse conceito, o tempo é como uma paisagem, com todos os eventos passados, presentes e futuros existindo simultaneamente. Cada partícula no universo traça uma linha de mundo através desse espaço-tempo quadridimensional, traçando sua jornada do passado ao futuro. Essa perspectiva desafia nossa compreensão intuitiva do tempo como um rio que flui, forçando-nos a confrontar a possibilidade de que o livre-arbítrio e o desenrolar dos eventos possam ser ilusões. No entanto, nossa experiência cotidiana contradiz o universo em bloco. Lembramos do passado e antecipamos o futuro. Vemos ovos quebrados,
mas nunca os testemunhamos se recompondo. Essa assimetria, conhecida como a seta do tempo, está profundamente enraizada no mundo macroscópico. Mas de onde ela vem? A resposta está na entropia, uma medida de desordem. A segunda lei da termodinâmica nos diz que a entropia em um sistema fechado sempre aumenta com o tempo. O universo começou em um estado de entropia extraordinariamente baixa, um estado quente, denso e uniforme após o Big Bang. À medida que o universo se expandia, a gravidade puxava a matéria para formar aglomerados, criando estrelas e galáxias. Essa transição de baixa para alta entropia deu ao cosmos sua direção temporal. O físico Roger Penrose calculou que a probabilidade de o universo começar em um estado de entropia tão baixa era de 1 em, um número tão incrivelmente pequeno que desafia a compreensão. Essa improbabilidade sugere algo profundamente especial sobre o nascimento do universo, embora sua causa permaneça um mistério. No nível microscópico, as interações fundamentais da natureza, eletromagnetismo, gravidade e a força nuclear forte são amplamente indiferentes à direção do tempo. Por exemplo, se você filmasse dois elétrons se repelindo e reproduzisse o vídeo ao contrário, a interação ainda obedeceria às leis da física. A força nuclear fraca é uma rara exceção, exibindo uma pequena preferência por uma direção temporal específica. Essa desconexão entre as leis da física, reversíveis no tempo, e os processos irreversíveis do mundo macroscópico é um dos grandes enigmas da ciência moderna. Como a seta do tempo emerge de uma base que é fundamentalmente indiferente a ela? A resposta pode estar no comportamento coletivo de incontáveis partículas, cujas interações dão origem à seta termodinâmica do tempo. As origens do próprio tempo estão ligadas ao nascimento do universo. Antes do Big Bang, nossos conceitos de espaço e tempo se desintegram. As condições iniciais do universo eram não apenas extraordinariamente quentes e densas, mas também extraordinariamente suaves, um estado que preparou o terreno para o surgimento da seta do tempo. Mas o que trouxe esse estado à existência? Foi uma flutuação quântica, uma colisão de branas, ou algo completamente além de nossa compreensão atual? A seta do tempo também pode estar ligada à expansão do universo. À medida que o espaço se estende, a entropia do cosmos aumenta, e a direcionalidade do tempo torna-se aparente. Essa interação entre cosmologia e termodinâmica vincula a seta do tempo à própria estrutura do universo. Se o tempo é uma dimensão como o espaço, poderíamos viajar por ele? Soluções para as equações de Einstein sugerem possibilidades tentadoras. Buracos negros em rotação, buracos de minhoca e outras configurações exóticas do espaço-tempo poderiam, em teoria, criar curvas temporais fechadas, caminhos através do espaço-tempo que se curvam sobre si mesmos. Esses caminhos permitiriam que um objeto viajasse para o próprio passado. Na década de 1940, o físico holandês Willem Jacob van Stokkum demonstrou que um universo em rotação poderia conter tais curvas temporais fechadas. Embora seu modelo fosse idealizado e improvável para descrever nosso universo, ele abriu as portas para investigações científicas sérias sobre viagens no tempo. Décadas depois, o matemático Kurt Gödel encontrou outra solução, mostrando que um cosmos em rotação poderia permitir viagens ao passado. No entanto, a viagem no tempo apresenta paradoxos. O mais famoso é o paradoxo do avô. O que acontece se você voltar no tempo e impedir seu próprio nascimento? Tais contradições sugerem que ou a viagem no tempo é impossível ou opera sob restrições que ainda não compreendemos. Enquanto a relatividade descreve a estrutura em larga escala do espaço-tempo, a mecânica quântica governa o reino microscópico. A união dessas duas teorias poderia revelar a verdadeira natureza do tempo? O emaranhamento quântico sugere uma conexão mais profunda entre passado, presente e futuro. Quando duas partículas estão emaranhadas, a medição de uma afeta instantaneamente a outra, independentemente da distância entre elas. Esse fenômeno parece desafiar o fluxo do tempo, sugerindo que o tempo, como percebemos, pode ser uma propriedade emergente em vez de uma característica fundamental da realidade. A busca por reconciliar a mecânica quântica e a relatividade levou os físicos a teorias como a gravidade quântica em loop e a teoria das cordas, cada uma oferecendo vislumbres do tecido do espaço-tempo. Algumas propõem que o próprio tempo é quantizado,
composto de momentos discretos em vez de um fluxo contínuo. Outras sugerem que o tempo emerge de um estado quântico mais profundo e atemporal, um conceito que desafia nossas intuições mais básicas. Ao explorar a natureza do tempo, encontramos perguntas que borram as linhas entre ciência e filosofia. Se o universo em bloco estiver correto, então cada momento de nossas vidas existe eternamente, gravado no tecido do espaço-tempo. O livre-arbítrio pode ser uma ilusão, mas as escolhas que percebemos como nossas reverberam pelo cosmos, moldando a tapeçaria da eternidade. No final, o tempo permanece tanto um mistério quanto uma musa. É o palco onde o universo se desenrola, o fio que conecta as histórias de estrelas e átomos, galáxias e pessoas. Quer sejamos viajantes traçando nossas linhas do mundo através de um universo em bloco predeterminado ou arquitetos de nossos próprios destinos, o enigma do tempo continua a nos inspirar e desafiar, convidando-nos a explorar os limites do conhecimento e da imaginação. Espaço-tempo quântico. Qual é a essência da existência? Como compreendemos o tecido da realidade, sua vastidão, seus mistérios, seus limites? Estas perguntas assombram a humanidade desde o início do pensamento. No futuro distante, quando as estrelas há muito se apagaram e a própria matéria começa a se dissolver no abismo cósmico, essas perguntas assumem uma urgência pungente. Para os poucos remanescentes que testemunham o crepúsculo do universo, a busca por compreensão torna-se não apenas uma busca pelo conhecimento, mas uma tentativa desesperada de encontrar significado nos momentos finais da existência. O futuro distante pinta um quadro sombrio, se as estrelas, outrora vibrantes faróis de luz, se apagaram. Buracos negros, os poderosos remanescentes da grandeza cósmica, evaporaram, sucumbindo à força implacável da mecânica quântica. Até mesmo as partículas que compõem a matéria começam a decair, deixando o universo uma extensão fria e escura. A civilização, outrora fervilhante de vida e propósito, agora se apega à existência em enclaves isolados. Esses remanescentes, espalhados e exaustos, observam os últimos lampejos de luz de um cosmos moribundo, sabendo que o fim está próximo. No entanto, apesar do desespero, há algo profundamente humano em seu olhar, uma necessidade de entender, de se conectar, de testemunhar. Os antigos previram esse fim, suas teorias alertando sobre a marcha inexorável do universo em direção à entropia. Eles sabiam que até mesmo a imensa gravidade dos buracos negros, governada pela relatividade geral de Einstein, não poderia resistir ao decaimento quântico previsto pelo mundo probabilístico da mecânica quântica. Durante séculos, físicos lutaram com a divisão entre esses dois pilares da física moderna, a relatividade geral e a mecânica quântica. A relatividade, o domínio do cósmico e do imenso, descreve a gravidade como a curvatura do próprio espaço-tempo. A mecânica quântica, em contraste, governa o microscópico e o probabilístico, onde as partículas se comportam como ondas e a existência oscila entre possibilidades. Essas teorias, cada uma triunfante em seus domínios, pareciam irreconciliáveis. O conflito era evidente. Um estudante assistindo a palestras sobre relatividade geral pela manhã e mecânica quântica à tarde poderia ser perdoado por pensar que as disciplinas foram criadas em isolamento. De fato, por mais de um século, elas desafiaram a unificação. Os mistérios mais fundamentais do universo, natureza do espaço-tempo, origens da gravidade e comportamento da matéria em seu nível mais básico permaneceram envoltos em paradoxo. Entre os pioneiros da mecânica quântica estava Paul Adrien Maurice Dirac, uma figura enigmática cuja elegância matemática remodelou a física. Nascido em 1902 em Bristol, o comportamento reservado e o foco singular de Dirac lhe renderam a reputação de gênio recluso. Suas contribuições para a mecânica quântica e a relatividade foram revolucionárias, culminando na equação de Dirac, uma equação de onda relativística que unificou esses dois domínios díspares para o elétron. A equação de Dirac foi uma revelação. Ela não apenas descreveu o comportamento do elétron com precisão inédita, mas também previu a existência da antimatéria, partículas idênticas à matéria, mas com carga oposta. A descoberta do positron, o equivalente de antimatéria do elétron, validou suas previsões e abriu as portas para a teoria quântica de campos. Esse framework, nascido dos insights de Dirac,
tornou-se a base para nossa compreensão de partículas e forças, encapsulado no modelo padrão da física de partículas. Gravidade quântica em loop, por outro lado, sugere que o próprio espaço-tempo é quantizado. Nas menores escalas, o comprimento de Planck, o espaço-tempo não é liso, mas granular, composto por unidades discretas entrelaçadas em uma rede. Para seres macroscópicos, essa malha quântica aparece como espaço e tempo contínuos, assim como os átomos individuais de um líquido se juntam na ilusão de água lisa. Mas o que são esses grãos de espaço-tempo? Eles são fundamentais ou emergem de algo mais profundo? Aqui, encontramos a ideia provocativa de que espaço e tempo podem não existir de forma fundamental. Em vez disso, podem ser fenômenos emergentes, surgindo de relações mais básicas entre entidades. Essa perspectiva ecoa o debate filosófico entre Newton e Leibniz séculos atrás. Newton via o espaço e o tempo como absolutos, existindo independentemente da matéria. Leibniz argumentava que eles eram relacionais, definidos pelas interações dos objetos. A física moderna inclina-se para a visão de Leibniz. Na relatividade geral, a matéria molda o espaço-tempo, e o espaço-tempo guia o movimento da matéria. Na mecânica quântica, a função de onda codifica relações, não posições ou trajetórias. Talvez o próprio espaço e tempo sejam construções, emergentes da interação complexa de entidades fundamentais. Uma pista fascinante vem da correspondência EDS-CFT, descoberta por Juan Maldacena em 1997. Essa dualidade matemática liga uma teoria da gravidade em um espaço de dimensão superior a uma teoria quântica de campos sem gravidade em uma borda de dimensão inferior. Notavelmente, a geometria do espaço-tempo emerge das interações quânticas na borda, sugerindo que o espaço-tempo pode não ser fundamental, mas um conceito derivado. Se for verdade, isso implica que nas menores escalas, o espaço-tempo se dissolve em um mar de informações quânticas. O universo, em sua essência, pode ser um holograma, com um mundo tridimensional que percebemos codificado em uma superfície bidimensional distante. Tais ideias desafiam nossa intuição. Se espaço e tempo são emergentes, o que acontece com nossas noções de existência, causalidade e individualidade? Assim como aceitamos que nossos corpos são coleções de átomos, talvez precisemos aceitar a ideia de que nossa experiência de espaço e tempo é uma ilusão, uma perspectiva macroscópica de uma realidade mais profunda e abstrata. Essa perspectiva transforma nossa compreensão do fim do universo. O decaimento de buracos negros e a dissolução da matéria não são meramente o desvanecimento de entidades físicas, mas o desmantelamento do próprio espaço-tempo. À medida que o universo se aproxima de seus momentos finais, os grãos do espaço-tempo podem perder sua coerência, restando apenas um mar informe de relações quânticas. Apesar de nossos avanços, a verdadeira natureza do espaço e do tempo permanece evasiva. Teorias do tudo, desde a teoria das cordas até a gravidade quântica em loop, oferecem vislumbres, mas não respostas. O universo em bloco, no qual passado, presente e futuro coexistem, pode dar lugar a uma imagem dinâmica da realidade, onde o tempo emerge momento a momento. Ou talvez a realidade desafie nossa imaginação, escondendo seus segredos para sempre. Como os últimos observadores do cosmos testemunham o enfraquecimento da luz da existência, eles incorporam o espírito duradouro da humanidade, uma curiosidade incansável e uma conexão profunda com o universo. Mesmo quando a escuridão reivindica as estrelas, sua busca por compreensão ilumina o caminho, um testemunho da busca incessante pelo conhecimento. No final, o espaço e o tempo tão naturais, tão normais para nossa experiência, revelam-se como os enigmas definitivos. Eles são o palco sobre o qual o drama da existência se desenrola, mas sua verdadeira natureza pode estar além do alcance da ciência e da razão. Talvez esse mistério não seja um fracasso, mas um presente, um lembrete de que o universo, em toda sua complexidade, é tão maravilhoso quanto incognoscível.